Marcelo, bom dia, Tim. Bom dia a você que nos assiste. E ainda tem só mais um detalhe a acrescentar. O julgamento é se o jogador vai a Sapucaí, no caso do Neymar, se o jogador vai a Sapucaí e não performa na partida seguinte, seja ela 2, 3, 4, 5 dias depois, e tem um julgamento que é feito se o jogador vai a Sapucaí e acaba com o jogo 2, 3, 4, 5 dias depois. A opinião, ela muda ao sabor da bola, né? Se a bola entrou, sim. o julgamento é um. Se a bola não entrou, o julgamento é outro. Sim. Mas, Marcelo, por falar nisso, por falar em julgamento, o que dizer do pênalti marcado ontem no Palmeiras e São Paulo, o pênalti que deu a vitória? Bom, já te adianto uma coisa. PC Oliveira, nosso especialista de arbitragem, disse que não foi pênalti. Eu e 99,5% das pessoas que assistiram o jogo tendem a concordar com ele. É uma marcação, eu não vou dizer absurda, porque eu respeito o árbitro, o ser humano, o árbitro de futebol, que estava longe do lance e que marcou com uma convicção. Ele marca o pênalti com uma convicção que é tão espantosa, a convicção dele, quanto o lance em si, porque... Posso lançar uma hipótese? É uma hipótese só. Assim, aquela coisa que você lança primeiro para tentar provar depois, tá? Hoje em dia, os árbitros, será que não estão condicionados a marcar o pênalti para poder, para que eles possam ter uma análise mais calma do VAR? Num lance que em que o pênalti não é marcado, pode continuar, pode acabar em gol do outro lado, pode demorar muito tempo e aí ele vai perder o momento, né? Se ele marca, parou tudo, vamos avaliar. Se não for, volta atrás. Voltar atrás, nem sempre o árbitro não gosta de voltar atrás, mas... Mina ele. Né? Mas pelo menos assim, ele não deixa escapar uma oportunidade. Você sabe que essa sua observação, que pode fazer sim todo sentido, ela serve mais para colocar o árbitro num desconforto ainda maior do que para absolvê-lo. Por quê? Porque naquele lance em si, a recomendação é você esperar a definição do lance, porque ao marcar aquele pênalti ali daquela forma, ele interrompeu a jogada que poderia ter sido invalidada ou ter a análise recomendada pelo VAR, dizendo que não houve nada, e ele ter impedido um gol normal do Palmeiras, porque a jogada, se prosseguisse, havia um jogador do Palmeiras em condições de marcar o gol. E ele marca com uma convicção de que foi um lance claríssimo, claro e cristalino. E aí, de novo, eu recorro à análise do Paulo César Oliveira, que me colocou pensativo, que é o seguinte, Marcelo, cada campeonato tem uma recomendação. Só fazer uma observação aí com relação à participação do PC Oliveira. Ele ontem, como esse jogo não como nós aqui do Grupo Globo não somos detentores de direito desse jogo, nós só recebemos a chamada câmera 1, as imagens daquela câmera fixa no meio, né? Então essa imagem, por exemplo, não estava à disposição do PC ontem. Mesmo assim, com as imagens da câmera 1, ele se sentiu capacitado a dizer que não houve pênalti. As imagens mais próximas, né, na verdade, só reafirmam essa sensação, né? Olha, essa aí, por exemplo. Ele trança a perna, ele joga a perna. Não é que não exista contato, mas o Vitor Roque vai na direção da perna do Arboleda. Ele já está se projetando, está no ar, inclusive, né? A perna esquerda ali, ó, não sei se... A direita também já saiu, ó, quando tem o toque, né? O Vitor Roque já saltou. Essa câmera acho que deixa isso bem claro, ó. Presta atenção no segundo pé, o pé direito, ó. Saiu do chão e aí tem o contato.
É isso que eu estou falando. Eu fico sempre com um pé atrás, que eu fico pensando assim, eu não vou me precipitar logo depois do jogo, em tecer análises nas redes sociais, nas famosas redes sociais, porque pode aparecer uma câmera do outro lado que me desminta, que mostre... Se lembra Júnior Baiano contra Noruega, Exatamente. Todo mundo falando absurdo. No estádio foi um negócio de louco, enfim. No lance nós demos a famosa sequência de capas, ladrão com exclamação e ladrão com interrogação. Um dia depois do jogo, quando a gente só tinha a imagem da transmissão, a gente botou a imagem do ato, que era um norte-americano, na capa, e a manchete era ladrão, exclamação. Aí, quando aparece a câmera, a gente no dia seguinte repete a capa. É a mesma foto, a mesma tipografia, só que a gente troca a exclamação pela interrogação. Que, na verdade, assim, eu fui voto vencido, mas eu achava que já nem precisava da interrogação mais. Claro. A gente já sabia que não era ladrão. Ele tinha marcado um pênalti que existia. E era outro mundo, né? Esse ladrão aí, por si só, já era algo questionável. Tinha uma liberdade para usar que já não existe mais. Mas, enfim, resumindo isso tudo, o que eu queria destacar é essa observação do Paulo César Oliveira. O Campeonato Estadual do Rio tem uma recomendação, o Campeonato de São Paulo tem outra recomendação, o Campeonato do Gaúcho não tem VAR, o Campeonato... Enfim, é difícil você conversar de uma maneira globalizada com o torcedor, porque você não tem... precisa levar em consideração esses fatores. Já que o Gilmar puxou, então, por esse lance, a gente vai alterar um pouquinho a ordem que estava planejada. Ainda neste bloco, peço perdão. Sem o menor problema. Programa ao vivo, a gente faz adaptações ao vivo. Então, assim, a gente tem o trecho que eu citei do PC Oliveira. Na sequência, o Abel Ferreira falando do lance, porque é um grande crítico da arbitragem brasileira e ontem já se criou nas redes sociais, apressadinhas, um clima de cobrança. E aí, Abel, vai falar sobre esse lance? Não vai? Falou. E a gente traz a Joana de Assis, abre o papo sobre... Corinthians e Palmeiras pelo pênalti, vai para o intervalo e depois se concentra no jogo, né? Tá aí, ó. Quem buscou o contato? Acho que a questão que se coloca nesse tipo de jogada é quem busca o contato. O Vitor Roque, ele dá um toque na bola, a bola dá uma escapada dele, tem uma ação do Arboleda que está no chão, o Arboleda tem sim uma ação com a perna esquerda, mas quando ele percebe que a bola passa, o Arboleda está tentando fazer um gesto para recolher, e quem busca o contato, olha só, se a gente puder voltar só um pouquinho, repare que o Vitor Roque, ele já está com os dois pés no ar, ele saltou antes do contato, para um pouquinho, só um pouquinho antes aqui, por favor. Repare que, olha só, quem está buscando, ele toca a bola, para um pouquinho. Vai entrar a lupa aí, PC, para facilitar. É isso. Vai entrar a lupa aí para a gente... Exatamente, e ele dá um toque na bola, e ele salta, o Arboleda ainda está tendo cuidado, olha só como ele já pulou, dá um salto, ele já pulou, foi antes do contato, porque tem hora que o jogador toca, tá com a possibilidade de dominar a bola, e aí tem a alavanca do adversário. A distância para você tomar a decisão, num lance tão sutil que está tendo o contato, nessa distância que ele se encontra, é difícil perceber se o contato é da alavanca do Arboleda, ou se é provocado pelo Vitor Roque. Por mais que ele apitou já no primeiro momento, tomou a decisão, mas a gente sempre fala assim, a questão de posição, de proximidade e ângulo para tomar a decisão. Ele está numa distância muito longa. Olha, eu entendo e não queria dar exemplos do passado porque acho que não é justo. Eu prefiro falar do jogo. Eu acho que é um toque claro, há uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora, se é até com intensidade ou não, isso é uma questão que tenho que falar com o árbitro. Tem a ver com a decisão do árbitro. Entendo perfeitamente, há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo claro, que depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Em 2022, portanto, não queria entrar por aí. O lance a que o Abel se refere foi nas oitavas de final, né, Gilmar? Da Copa do Brasil de 2022. A gente tem ele aí para rodar. A CBF reconheceu o erro depois, né? Porque o pênalti não é marcado em campo. O VAR
chama, que o árbitro está marcando é mão, né? Mão do Caleri, que é quem está disputando a bola. O VAR chama para sugerir marcação de pênalti e ignora que no começo da jogada houve impedimento. Se o VAR vai avaliar um lance, que é um lance decisivo, um lance capital, ele tem que avaliar desde o início da jogada. Então aí tinha um erro muito claro, né, de o VAR não apontar o impedimento no começo da jogada. E aí não estava nem chamar o árbitro para olhar o vídeo, tá? Quando é marcação de impedimento, o VAR apenas comunica, olha, teve impedimento nessa jogada. Essa é a falha. Dito isso, o pênalti foi convertido pelo Luciano e ajudou a definir a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Mesmo fazendo essa comparação, não é uma declaração de quem quer mudar o futebol brasileiro, né? Do qual o Abel fala tanto, aponta tantos erros, muitos deles, acho que até a maioria, realmente existentes no futebol brasileiro. Mas essa declaração, porque lá no passado me roubaram aí hoje aqui, tem que ver a intensidade do lance. Esse lance não depende de intensidade, gente. Esse lance, derrubado ou não. O Vitor Roque ter dado o maior encontrão do mundo no árbitro, mas foi ele que causou. Então, uma avaliação correta do lance e também não parece uma avaliação preocupada em melhorar nada no futebol brasileiro, só em deixar ali uma justificativa e é bom que fugir do assunto. E é bom que duas coisas. Primeiro, quando diz ali que em 2022 sumiram as linhas, porque apesar da CBF ter reconhecido o erro na análise do VAR, a presidente do Palmeiras, a Leila, solicitou que a CBF, mesmo depois do lance, traçasse a linha para mostrar o impedimento do Caleri naquela jogada. E a CBF disse que não pôde traçar para evidenciar o erro, porque as especificações do VAR foram apagadas logo após o jogo. Isso é uma coisa. E a segunda coisa muito se pergunta, mas por que o VAR, neste lance aí, não chamou? E aí o PC Oliveira estava explicando ontem que a determinação, e aí é o que eu volto àquela história de que cada campeonato tem uma maneira de instruir seus árbitros, a determinação é que seja respeitado sempre a interpretação de campo. Então, a mínima intervenção... mas aí esse lance passa da mínima intervenção. Pois essa é uma discussão. Nesse lance, o VAR poderia mostrar para o árbitro que o jogador não foi derrubado. É a minha opinião. Com qualquer grau de intensidade que exista. É por isso que eu discordo da avaliação do Abel. Joana de Assis, vamos antecipar sua entrada no programa de hoje, porque não parou na coletiva do Abel, né? Teve nota do São Paulo, nota do Palmeiras, aquele processo que a gente já conhece. Bom dia, Joana. Exatamente, bom dia para você, Barreto, Tim, Gilmar, todo mundo que acompanha o Redação. Bom, geralmente, pelo menos nos últimos confrontos, especialmente de mata-mata, do Choque Rei, sempre tem polêmica de arbitragem e não só isso, né? Se a gente for puxar aí outras polêmicas, já é um ambiente bastante quente, conturbado. Recentemente ainda teve a questão do gramado, a discussão do gramado, que o São Paulo não queria jogar no gramado sintético, né? O Lucas Moura, né, um dos jogadores mais importantes, talvez o maior líder do São Paulo, se colocando aí no movimento contra o gramado sintético, entre outras polêmicas, né, o uso de sala de coletiva, quando o Belmonte acaba ofendendo o Abel. Então, tem sido bastante quente. Vocês mostraram alguns lances, mas tem outros lances polêmicos de arbitragem ao longo dessas partidas, principalmente em enfrentamentos de mata-mata entre Palmeiras e São Paulo. Mas falando do jogo, né? Acho que teve surpresa na escalação nas duas equipes. O Palmeiras colocou o Vitor Roque como... Oi? Desculpa, Miguel falou que aqui para mim... Para você falar do jogo depois do intervalo. Gente, desculpa. A ideia era puxar a discussão sobre o lance do pênalti, que evidentemente, né? O lance do pênalti, a gente está na expectativa aqui, Barreto, do áudio do VAR, né? Que já foi prometido que vai ser publicado em instantes, que vai nos ajudar a entender por que o VAR não intercedeu, se o VAR chegou a se comunicar, porque deu para ver que o Flávio... Ele coloca a mão no ouvido, né? Então teve uma rápida troca. Então o que foi essa troca? E também na imagem fica clara a distância do Flávio
no momento do lance. Ele estava no meio campo. Então, tudo isso a gente vai entender já, assim que a Federação Paulista publicar o áudio do VAR, que deve acontecer em instantes. Desculpa aí que eu já fui falando do jogo, me empolguei. Vamos ver se o Tem muita coisa para falar. Se o áudio se encontra com o vídeo, porque o que a gente está vendo aí é um salto do Vitor Roque na direção do Arboleda. É decepcionante, né? Ver isso no primeiro jogo dele de volta no futebol brasileiro, porque esse tipo de comportamento vicia, né? Não é uma falta que ele vai ganhar em futebol de outros níveis, onde ele quer ir. Ele quer até a Copa do Mundo para a seleção brasileira. Ele está quase mano a mano com o goleiro. Mas uma não coisa... vai ficar melhor do que isso. Mas você vê que ele tenta continuar no lance? Ele não pede o pênalti. Isso me confundiu também. Enquanto você falava, eu estava reparando que na imagem ele não faz a famosa levantada de braço, Sim, não rola, nem ele nada. olha para o lance. Ele tenta continuar o lance. Isso chama bastante atenção também. Não pareceu aquela cavada clássica, não. Depois ele vibra com o pênalti, né? Já que marcou, então, beleza. Não vou reclamar, né? Mas... A gente não pode entrar na cabeça do Vitor Roque. Ele está saltando naquela... É isso. Porque ele está... De fato, uma atitude não combina com a outra, né? Isso. A bola está indo em outra direção. Se ele quer continuar o jogo, não salta. Né? Isso. De fato, ficou confuso isso. Mas, enfim, vamos então aguardar a chegada do áudio, tentar entender, né, qual foi a decisão. Antes de ir para o intervalo, a gente vai mostrar o post com a reclamação do São Paulo, que não é nenhuma reclamação, bom, enfim, não é uma, eu digo assim, não é nota oficial. Nota é uma manifestação. Mas é um tom meio de deboche, né, Joana? Fim de jogo, arbitragem 1, São Paulo 0. E chama o pênalti de vergonhoso para os donos da casa, né? Então, é como se o São Paulo estivesse apenas informando como foi o resultado, mas já... Será? Né? Isso vai parecer leviano, talvez é leviano, mas será na cabeça do juiz? Porque todo mundo foi jogador em algum nível, muito ruim, ninguém foi juiz, eu acho, né? Será que na cabeça do juiz, parte de estar pensando, caraca, esse saída de bola foi tão ruim que merece a pênalti? Será que funciona um pouco assim? Espero que não, porque senão vai afetar muito a forma de apitar jogos de futebol. Nós vimos ali a resposta também debochada do Palmeiras, né, dizendo que antigamente vinham de terno e tal, mas enfim, o único pronunciamento sobre o pênalti foi do Abel Ferreira, numa linha que não nos pegou aqui, porque por mais grave que seja, um erro da CBF não pode justificar um erro da Federação Paulista em outro jogo, né? E ainda que fosse o erro da própria Federação Paulista. Também. Você não pode ficar pagando um erro com outro erro lá na frente, senão você vai entrar num ciclo infinito. Isso não vai acabar nunca. Então, na expectativa aí da chegada desse áudio, vamos fazer o nosso primeiro e rápido intervalo. Voltamos já com a participação da Joana, seguindo na classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista.